Pronto, agora a gente está gravando. Foi mal, pessoal? Agora voltando pro slide aqui. Tá, então só para o pessoal que perdeu, tá? Desculpa. O livro de Lamentações parece muito um bombeiro tentando entender o que aconteceu, né? Se perguntando, fazendo perguntas, por que que o que aconteceu, o que ele perdeu, por que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, Lamentações é um momento muito bom, porque é o autor refletindo o que de fato aconteceu. Então a gente precisa entender algumas alianças, em primeiro lugar, para o livro de Lamentações fazer sentido. Então são alianças que Deus fez com o povo, mas o povo não cumpriu o seu papel, então Deus teve que. A aliança foi quebrada, não porque Deus deixou de fazer a parte dele, mas porque o povo sim deixou de fazer a parte dele. Então tem algumas alianças bem importantes aqui que a gente precisa entender bem. E são a partir da quebra dessas alianças que o lamento vai acontecer, né? Então, primeiro, em Abraão, Deus falou do povo, né? Que você vão ter descendentes, inúmeros descendentes, e a terra. Falou assim, cara, vocês vão ter uma terra que eu vou dar para vocês. Então, essa aliança é uma aliança muito importante. E é por isso que quando o povo é dominado, quando o povo é levado cativeiro para a Babilônia e Jerusalém é destruída, isso é um sinal muito grande para o povo falar assim, cara, calma aí, de fato Deus não está mais com a gente. Então isso é preocupantíssimo. A presença de Deus, que ela é representada no tabernáculo e mais para frente no templo, também está totalmente destruído. E as pessoas começam a se questionar, falam assim, não, peraí, firmamentos que nós tínhamos, firmamentos que nos mostravam que Deus realmente era o nosso Deus e nós éramos o povo dele, está começando a ruir. Então o povo começou a ser oprimido, certo? A terra, eles foram levados para outro lugar. A presença de Deus, o templo queimado, foi estar tá em ruínas. E a linhagem de Davi, que ia ser o rei, né? Sempre ia ter uma linhagem de Davi no, no povo real, na linhagem real. Também parece que deixa de existir. Por quê? Porque foi dominado por outro povo e ele simplesmente colocou um outro rei que não era da linhagem de Davi. Então são alianças muito importantes que foram quebradas aqui. E é por isso que o povo olha tudo isso e começa a entrar em uma crise profunda. Tá? Porque, sim, eu acredito que é como se fosse uma mãe virando para um filho e falando assim, cara, filho, eu te odeio, cara. Não me chama mais de mãe. E é muito forte, por quê? Porque quebra todas as expectativas. Porque quando a gente pensa numa mãe, a gente pensa que uma mãe ela precisa ser amorosa com o filho, né? A gente pensa que a mãe precisa agir de certa maneira com o filho, mas ela age totalmente contrário. E é isso que entra na cabeça do. É isso que passa na cabeça do pessoal e eles começam a entrar em crise. Assim, cara, Deus realmente nos deserdou. Então já era. Realmente já era. E agora eu vou falar um pouquinho do contexto. O que aconteceu? Então, o contexto é que a Babilônia, né, fez um cerco em Judá e eles estavam há 2 anos sem conseguir sair e nem entrar de lá. Cara, 2 anos é muito tempo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando teve a greve dos caminhoneiros, vocês lembram como ficou o supermercado? Cara, tinha apagado tudo, assim, não tinha mais nada nas estantes de carne, os alfaces lá não tinham mais nada. Parecia que ia ser o fim do mundo mesmo. E foi um negócio que durou quanto tempo? Sei lá, uma semana? 2 semanas no máximo? Cara, aqui foram 2 anos. 2 anos sofrendo um cerco de um povo forte e eles não tendo o que fazer. Comida já era. Falar, cara, chegava uma hora que as mães pensavam em comer os próprios filhos, porque não tinha mais comida. Era um negócio bizarro. Eu creio que nenhum de nós realmente entende o que eles estavam vivendo. E mais uma vez eles pensavam, cara, se nós somos o povo de Deus, por que é que a gente está passando por isso? É uma crise muito grande, tá?
E uma coisa interessante desse livro também, que não é Deus falando com o povo. Acho que esse é um dos únicos livros que não tem Deus conversando com o povo ou fazendo algo para o povo. É 100% o povo falando algo para Deus. É como se fosse essa criança gritando para Deus, assim, tá? E isso é outro ponto importante desse livro que a gente precisa entender. É o coração do povo sendo aberto e clamando para Deus, mesmo quando eles achavam que Deus já não estava mais presente. Agora eu vou falar um pouquinho de perspectiva para vocês. A gente precisa ter uma perspectiva muito importante para conseguir entender o livro de Lamentações. Em primeiro lugar, quando nós lemos a história inteira, o nosso coração meio que pensa assim, né? Meu, eles mereceram. Por quê? Porque a gente sabe de toda a história, a gente sabe de todo mundo, de todos os erros que eles cometeram, nós entendemos toda a idolatria, nós entendemos toda a opressão social que eles fizeram. Só que, pensa comigo, dentro do povo de Judá, não era todo mundo que era ruim. Talvez uma parcela muito grande. Talvez 90% mandava mal, 90% era corrupto, mas ainda existia esses 10% que faziam certinho o que Deus pedia. E entra nesse lugar, os profetas são um deles, né? Alguns sacerdotes são um deles. E eu acredito piamente que existiam pessoas que levavam Deus a sério e não que não abandonavam a palavra de Deus. E a gente precisa começar a enxergar na perspectiva dessas pessoas. Porque são essas pessoas que estão escrevendo, são essas pessoas que lamentam tudo o que está acontecendo. Então, eles olham, eles falam assim, cara, eu sei que o povo falhou. Nós sabemos que o povo cometeu inúmeras injustiças. Mas mesmo assim, eu também entendo que Deus é bom, que Deus é fiel. E que eu estou tentando seguir a aliança de Deus e eu estou me esforçando para fazer tudo isso, mas está acontecendo, mas eu estou vendo a presença de Deus indo embora. Ele fala assim, cara, e essas pessoas são assim, cara, nós somos aqui, buscamos fazer a vontade dele, nós buscamos fazer um monte de coisa, e somos nós que estamos pagando patos também. E é uma perspectiva muito interessante, tá? Porque se a gente ficar pensando, eles mereciam mesmo, porque eles erraram, esse livro não vai fazer tanto sentido. Mas eu queria convidar vocês a enxergar por essa perspectiva de que quem está fazendo um lamento eram pessoas que levavam Deus a sério. Levavam tão a sério e acreditavam tanto em Deus, e é por isso que doía tanto ver Deus sumindo, ver Deus se afastando. Então, essa é a perspectiva, tá, gente? Não acho que é o cara que fazia tudo errado que está tendo essa lamentação, não. Era o pessoal que levava a sério e, mesmo assim, sofria por causa do povo, sofria por causa da maioria, tá bom? Então, isso é outra coisa muito importante da gente enxergar. Próximo slide. A autoria, como eu falei, nós não sabemos ao certo quem é, tá? Mas a data aproximada foi mais ou menos quando o final pega mais ou menos o finalzinho do livro de Jeremias, né? 586 a.C., quando a Babilônia finalmente consegue entrar lá. E eu estava lendo alguns livros de teologia do Antigo Testamento. A Bíblia não fala, mas muito provavelmente, né, por um contexto de guerra, o que acontecia? Era brutalidade atrás de brutalidade. Então o pessoal entrava lá, estuprava todas as mulheres, matavam várias crianças, batiam em velhos. E era cena pesada, cena de guerra mesmo, né? Acho que um filme que retrata bem uma cena de guerra, que não é tão hollywoodiana, é o filme acho que chamado As Duas Rosas? Não, não lembro direito, mas ele retratava a Guerra de Nanquim, né? Da China, quando o Japão invadiu a China. E mostrava muito bem o que os homens faziam com as mulheres do povo que era invadido. É um terror, é um terror. Era isso que acontecia também. Eu acho que contextos de guerra são muito parecidos nesse sentido. É que a gente acha que é só um monte de gente se matando, né? Mas, na verdade, é sempre
o mais forte oprimindo o mais fraco, até o fraco não ter mais nada, até o fraco perder toda a dignidade. Então é esse o contexto que eles estão vivendo, hein, gente? É coisa pesada, assim, não é uma lamentação qualquer uma, não, de nossa, não sei o que fazer da vida, nossa, fui demitido do trabalho. Não estou falando que essas coisas não são lamentações verdadeiras, mas eu estou falando que Deus responde às lamentações mais profundas, as maiores. Deus consegue responder, tá? Deus está lá para consolar. Então, saiba que teve coisas bem pesadas que aconteceram na Bíblia, muito mais pesadas do que nós vemos hoje, mas mesmo assim o pessoal conseguiu encontrar esperança. E é mais ou menos isso que a pastora falou, tá? É muito importante isso. Nas nossas maiores crises é quando nós encontramos a esperança mais profunda. Então, lembre-se disso, porque o pessoal aqui estava numa crise muito grande, numa crise pesadérrima, tá? Composição literária aqui é um pouquinho mais interessante, né? É que realmente quando o livro é traduzido, nós perdemos muitas coisas. Então, que nem a pastora falou, tem bastante acróstico nesse livro. E o que significa? Sim, eles pegavam todo verso, começava com uma letra do alfabeto, tá? Então, os capítulos 1, 2 e 5, todo verso, por ordem alfabética, vai começar com uma letra do alfabeto. Então, vai começar lá, cada frase, cada verso vão ter 3 frases, né? E eles vão escrever poeticamente o sofrimento que eles estão passando, tá? Então, é uma habilidade literária muito refinada, gente. O povo hebraico tem uma habilidade literária muito, muito, muito refinada. Eu não sei por quê. Talvez porque é um povo que mantinha a tradição oral muito forte. Então, quando você passava o conhecimento através de poesias, de música e de coisas desse jeito, era mais fácil de se memorizar, tá? Então, era assim, eles faziam tudo certinho, bonitinho, primeira letra do alfabeto, 3 frases por verso. O capítulo 3 vai ser um pouquinho diferente, vai ser o triplo, né? Vai ter, em vez de 3 frases, vão ser, em vez de um verso, né, contendo 3 frases, vão ser 3 versos. E é por isso que ele vai ter muito mais versos do que os demais. E por fim, o capítulo 5, meio que ele não segue nenhuma regra. E fica esquisito. Assim, por que ele não segue nenhuma regra, né? Então, alguns autores falam assim, que, cara, no capítulo 5 é como se o povo não conseguisse mais seguir regra alguma porque o coração está explodindo de dor. E eles meio que vomitam exatamente tudo o que o que está no coração deles. E tem alguns questionamentos bem pesados também aqui, né? E olha que interessante também. Ah, aqui eu esqueci de falar, né? Então, o sofrimento, eles parece que eles escrevem o sofrimento em vez de A a Z, de Aleph a, nossa, esqueci qual que é o último alfabeto? A, eu esqueci o último alfabeto do hebraico. Mas enfim, eles conseguem escrever o sofrimento em todas as letras do alfabeto. Então, realmente era um sofrimento bem completo, né? Porque se eu tiver que começar uma poesia de sofrimento com todas as letras do alfabeto, acho que eu não conseguiria. Mas eles fizeram isso bastante, assim, em quatro capítulos eles fizeram isso. Então, o sofrimento era real, a barra que eles estavam passando era muito difícil. E, e é legal, porque nos maiores sofrimentos é onde eles encontravam a esperança mais profunda. Agora, passando rapidinho pelos capítulos, né? São 5 capítulos, são 5 poesias diferentes, todas falando sobre o mesmo tema.
mas cada um vai dar uma pequena ênfase em coisas diferentes. Então, capítulo 1 vai falar um pouquinho assim, quando você lê e você pegar o Bible Project, ele vai falar que ele tenta descrever o sofrimento emocional da coisa. E ele vai fazer um paralelo com o funeral. Assim, a dor que eles estão sentindo é a dor de um funeral, quando você perde alguém muito importante, quando você não consegue encontrar consolo. No capítulo 2, ele vai falar que o Senhor ele havia planejado, ele está cumprindo o que ele falou. Então ele falou assim: meu, se vocês não se arrependerem, eu vou entregar vocês para os povos vizinhos. O tempo todo Deus falava isso. E lembrando mais uma vez que o nosso Deus não é um Deus que simplesmente pune, errou, puniu, errou, puniu, errou, puniu. Não. Nosso Deus é um Deus extremamente paciente. É um Deus que espera, é um Deus que mostra o caminho do arrependimento. É um Deus que fala: se vocês mudarem a conduta de vocês, eu vou transformar a punição de vocês em bênção. E o tempo todo ele deixava muito claro isso. Mas mesmo assim o povo não ouvia. Então o capítulo 2 vai falar que o Senhor cumpriu o que ele falou que ia fazer. O capítulo 3 vai falar da aflição. Aqui é um pouquinho mais não só emocional, mas é uma aflição que se sente no corpo, né? É uma aflição de você não enxergar a esperança, não enxergar mais nada. Você olhar para o que está acontecendo e tudo te doer. E é nesse capítulo que a pastora pregou hoje, né? Que são nessas horas, mesmo sabendo que está mal, mesmo sabendo que a esperança está fora do alcance, eles conseguem encontrar uma esperança profunda. Eles conseguem trazer à memória aquilo que traz esperança a eles. E mais para frente, acho que alguns salmos são assim também. Os salmos que foram escritos no cativeiro funcionam de uma forma muito engraçada. É como se fosse o salmista falando assim: cara, Deus, eu sei que você não está presente, mas eu estou exigindo a sua presença nesse momento. E é uma coisa muito interessante como eles fazem isso, né? E é algo que eu acho que a esperança faz parte disso. É quando você não enxerga, mas você exige a presença de Deus. E esse capítulo ele faz mais ou menos isso também, né? Existem muitos outros salmos que fazem isso também. O capítulo 4, ele vai comparar de como era antes e como era depois. Antes, o povo valiam seu peso em ouro, e hoje são considerados mais como nada. Então, antes, Deus deu a terra para eles que manavam leite e mel. E agora, eles não têm nem mais comida para comer. Não tem mais absolutamente nada. E o pior é que eles não podem culpar a ninguém, senão a si mesmos por isso. Então, outra loucura aqui, hein? E o capítulo 5, ele vai explorar mais um pouquinho a tristeza no coração. E ele vai começar a questionar Deus. O livro de Lamentações, ele não termina em uma conclusão alguma. Muito pelo contrário, ele termina com perguntas. Sim. Por que motivos, então, você nos esqueceu? E ainda no final vai perguntar: será que o Senhor nos deserdou? Será que o Senhor escolheu não estar mais conosco? E são perguntas que eles vão acabar se perguntando por quê. Mais uma vez, essa galera que está questionando tudo isso não é a galera que cometia a injustiça social, não é a galera que idolatrava outros, mas é uma galera que levava Deus a sério e eles estão pagando o preço também. Não deles, mas do povo pecador de Deus, né? Então isso é muito interessante, gente. Era mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. E o livro de Lamentações ele é muito legal, por quê? Porque
os sentimentos do homem, né, é uma coisa que para Deus é importante. Na nossa cultura oriental, a gente não chora, a gente não lamenta. Não é uma virtude demonstrar sentimentos. E na igreja, principalmente, quando você chora de tristeza, o pessoal fala assim: não, Deus vai consolar seu coração, não, Deus. Não estou falando que é errado esse pensamento, mas o que eu estou falando é que nós precisamos respeitar os sentimentos, nós precisamos respeitar o nosso coração. E Deus quer isso de nós. Deus, ele se alegra tanto, porque esse livro é puramente o coração do homem sendo derramado. E ele entrou para a categoria de palavra de Deus, porque ele entrou para o cânon. Então, Deus enxerga a dignidade do homem através dos sentimentos que ele tem. Então, gente, toda vez que vocês estiverem extremamente tristes, e você começar a clamar por Deus, quando você começar a questionar Deus e perguntar onde Deus está, isso não é uma falta de fé. Isso não sei lá, você não enxergando a bondade de Deus. Esse é o seu coração gritando. Pode ter a certeza absoluta que Deus ouve. Então, toda vez que vocês prantearem por algo, não precisa ter pressa de passar por essa fase. A fase que todos nós precisamos passar. Acho que eu que estou fazendo psicologia, existem todo o processo para se recuperar. E eu tenho certeza absoluta que Deus respeita esse processo. Deus nos acompanha durante esse processo. E a gente não precisa ser esse super-homem que muitas vezes nos é imposto pela igreja, né? Então, questione a Deus, pode perguntar mesmo. Deus não fica ofendido, não. A autoestima de Deus é muito mais elevada do que qualquer um dos nossos deuses. E se a gente xingar a Deus, Deus continua sendo quem Ele é. Não é, não é. Ele não fica ofendido, não. Mas demonstrem seus sentimentos por Ele, tragam suas dúvidas existenciais para Ele, que eu tenho a certeza absoluta que Ele vai responder do jeito dele, tá? Os nossos corações. Então é mais ou menos isso que eu tinha planejado. O livro é bem curtinho mesmo, tá? São 5 capítulos. Eu até achei que eu enchi linguiça demais, mas é um livro bem legal de se ler. E acho que se eu pudesse tirar a lição mais valiosa desse livro, é que Deus respeita os nossos sentimentos, os nossos questionamentos e, e é algo que ele valoriza. A gente não precisa esconder isso dele. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então, mais uma vez, pessoal, desculpa por hoje. A gente estava tentando acertar as coisas, mas acho que o jeito vai ser ter que trazer um laptop mesmo e tentar falar para os dois ao mesmo jeito. Foi muito bom ver o pessoal aqui na igreja também, né? Então, espero que um dia vocês marquem o nome de vocês lá também na lista, tá? Kátia, você pode terminar com uma oração para nós, por favor? Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por poder estar unidos aqui na igreja, Pai, para escutar a Tua palavra, Pai. Esse livro de Lamentações, apesar de momentos de tristeza, de lamento, de aflição, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que tudo isso tem um propósito para nossas vidas, Pai. Pai, ensine-nos a te buscar, ensine-nos a derramar diante de ti os nossos clamores, Pai, e sabemos que o Senhor nos atende, Pai, e confiamos nas suas promessas, Senhor, e ajude-nos a descansar nas suas promessas e debaixo das tuas asas, Pai. Pai, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, que cada um aqui, Pai, seja para ofertar o melhor das nossas vidas a ti. E assim eu agradeço por tudo, em nome de São Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado por me fazer companhia aqui. Se vocês não estivessem, eu estaria sozinho com o Gisto. Valeu. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a todos. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.